de Israel, de símbolo de Israel nas igrejas. Por que os evangélicos gostam tanto de Israel? Que ligação é essa? É bom a gente procurar entender essas coisas que não são fáceis. Israel é um mundo. Se a gente considerar do ponto de vista histórico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, as análises são muito diferentes. Israel vive uma contínua discussão a respeito de um tema básico. O que é que os une? O que é, na verdade, ser judeu? Hoje está havendo uma discussão imensa em Israel sobre o que é ser judeu. Israel é um mundo, hoje é um país poderoso em várias áreas, que faz guerras com maestria, com muita sabedoria e pontaria certeira. Israel é um país poderoso economicamente, tem uma população crescente, já perto de 10 milhões de habitantes judeus. Israel é um exemplo em pesquisas na área médica, na área de alimentos. Israel é um país altamente desenvolvido. Por quê? Eles atribuem a um esforço deles mesmos. Israel, a maior parte dos israelitas de hoje não atribui a Deus a situação deles atualmente. Eles atribuem a eles mesmos. Dizem que na história sofreram tanto que isso os fez se unirem. O instinto de autossobrevivência é muito forte, isso os impulsiona a se dedicarem à tecnologia, desenvolverem tudo. Eles não são humildes, não atribuem a Deus aquilo que eles têm hoje. Eles não aceitam a nossa interpretação de que nós estamos no fim dos tempos e o retorno de Israel para sua terra é o cumprimento das profecias bíblicas. Alguns judeus religiosos entendem isto e conseguiram colocar no Knesset, que é o parlamento, o órgão máximo de Israel, é o parlamento, que tem 120 cadeiras para representantes do povo. E eles conseguiram colocar na fachada aquela escultura do livro de Ezequiel, no capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, a ressurreição daquele exército. Isso sim, eles atribuíram a Bíblia ao cumprimento da profecia bíblica, ainda que eles não creiam em Deus. Grande parte dos judeus nem crê em Deus. O ateísmo é muito forte entre os judeus. Mas aqueles que colocaram lá no Knesset, aquela escultura do Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, ossos batendo em ossos e virando um exército sem vida, e depois vem o sopro do Espírito e da vida. Nós entendemos que esse sopro vai ser somente quando Jesus voltar, que vai trazer vida. Por enquanto eles estão crescendo, voltando para sua terra, se fortalecendo, mas sem vida espiritual. Eles são realmente um grande país. Por exemplo, Israel está atualmente numa guerra e tem uma certa trégua, e eles estão sempre com tréguas e sempre com guerras, apesar das tréguas. Mas essa guerra está acontecendo no sul de Israel, na faixa de Gaza, que é a região dos filisteus, que hoje é habitada por palestinos e dominada pelo Hamas, um grupo terrorista que tomou conta da política. Eles então administram, dominam e mandam na região da faixa de Gaza. E este grupo, o Hamas, é sustentado, apoiado e orientado pelo Irã, a antiga Pérsia.
Só que tem um grupo, a Jihad Islâmica, que é mais agressivo ainda, mais belicoso contra Israel do que o próprio Hamas, não se entendem bem. Mas até que agora, aparentemente, eles estão tentando se entender. Ambos os grupos são terroristas e têm como objetivo único e comum guerrear contra Israel. Eles devem ter ali cerca de 3 milhões de habitantes que vivem de esmolas que os países mandam para eles. Inclusive o Brasil mandou muito, a ONU e principalmente o Irã. O que eles fazem com o dinheiro? Claro que constroem prédios, casas e vivem daquilo, mas principalmente eles usam para a guerra. Fazem abrigos subterrâneos e locais de guardar foguetes que eles querem lançar contra Israel. A Jihad Islâmica, esse grupo, ultimamente recebeu muitos foguetes do Irã e Israel soube, como eles estavam planejando fazer uma surpresa lançando esses foguetes sobre Israel, Israel se antecipou. Israel gosta de fazer isso, tem um profundo órgão de espionagem e ficam buscando informações de espionagem. Como eles descobriram que esse homem, o Al-Ata, que era o líder do Jihad Islâmico, estava planejando lançar muitos foguetes, uma chuva de foguetes sobre Israel, isso no sul, para disfarçar a situação do norte, lá com a Síria. E eles planejavam isto e Israel se antecipou. Este antecipar-se de Israel tem muito a ver com a política. Israel está sem um governo. Na verdade, existe um governo provisório que não tem maioria, não consegue aprovar nada. É um governo para ir governando, empurrando, fazendo as coisas funcionarem. Mas como o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, precisa de um ambiente de guerra para ele justificar suas posições de direita, ele promoveu essa guerra, foi de propósito, mas dentro sempre daquele escopo que Israel tem, que é de se antecipar. Eles se anteciparam a essa guerra dizendo que a Jihad Islâmica dos palestinos estava para fazer guerra contra Israel. Na guerra, eles ofuscam um pouco a ideia do outro partido, que é o branco e azul, do general Gantz, que é mais moderado e defende conversas. Já os do Likud, do Benjamin Netanyahu, não quer conversa, porque eles têm os religiosos que não aceitam conversa nenhuma. Os religiosos são radicais e querem a guerra pela guerra. Os religiosos em Israel são assim, querem a guerra pela guerra, porque eles não aceitam que Israel não tome todo o território prometido por Deus na Bíblia. E o Netanyahu está, assim, tentando conciliar a política, mas já não tem maioria, não consegue maioria. A maior parte do povo não quer essa ideia, eles preferem a ideia globalizante, querem conversar, negociar, fazer acordos. Então, está muito confusa a situação em Israel. Mas a confusão não atrapalha em nada a vida diária das pessoas. Por exemplo, foram lançados 450 foguetes dali, 450 foguetes contra Israel. É pertinho, a fronteira ali, une os dois países e lançaram para dentro de Israel. Israel diz que 60% desses foguetes caíram em áreas inabitadas, locais ermos, desertos, e 40% foram direcionados realmente para os centros urbanos. Desses, 90% deles foram eliminados pelo domo de ferro, ou seja, pelas armas a laser, outros mísseis, foguetes ou outras maneiras que Israel usa para derrubar esses foguetes. Mas ainda 10% desses passaram
e atingiram alguns lugares em Israel. Para Israel é muito importante eles testarem suas defesas, porque hoje guerra é sinônimo de míssil, foguete. Hoje não se faz guerra com espingarda, com fuzil, com isso aí é só depois na consolidação. A guerra é com míssil, foguete. E Israel desenvolveu um sistema sofisticadíssimo de detecção e combate aos mísseis. E eles precisam testar. Este foi um teste. Eles precisam testar aqui no sul, porque a coisa está ficando feia lá no norte, onde só o Hezbollah, no Líbano, tem 100 a 200 mil foguetes ali em mísseis preparados para lançar sobre Israel. Israel precisa estar se testando, verificando se consegue parar esses mísseis. Inclusive, míssil que vier de longe com arma atômica não pode nem pensar em passar. Como é que ele vai ser atingido? Como é que ele vai ser detetado e destruído no ar? Israel fica muito preocupado com isso, então desenvolve isso. Mas se você pensa que isso afeta a vida diária normal, não afeta. A maior parte da população de Israel nem liga para isso. Só quando há uma sirene tocando muito forte, ele sabe que tem que correr para abrigos subterrâneos. Mas isso só nas áreas de fronteira. O restante do país não tem nada disso. O coração dos israelitas está em outras coisas. Eles estão se deliciando com o movimento LGBT. LGBT faz sucesso em Israel. Ateus, um monte de judeus são ateus. A maioria dos judeus não quer a ligação do termo com religião. Eles não querem ser religiosos. A maioria dos judeus, dos israelitas, não quer religião. Eles querem viver o vai da valsa, eles vão vivendo a vida deles normalmente. A guerra está lá na fronteira e eles continuam a vida deles normalmente. Estarão agora inaugurando, já está em testes, vai ser colocado para funcionar até o final do ano, o trem-bala deles, ligando as duas principais cidades. Aqui no Brasil já se falou nisso, houve o projeto, se gastou muito dinheiro no trem-bala entre Rio e São Paulo, e gastou dinheiro, sumiu, isso aí fica para ação nunca. Em Israel, as cidades de Tel Aviv e Jerusalém estão distanciadas, coisa de 100 quilômetros por aí. E esse trem-bala, um trem de alta velocidade, vai fazer essa ligação em 28 minutos. Isso é muito importante, são as duas principais cidades de Israel. Tel Aviv no litoral, aqui no mar Mediterrâneo, e Jerusalém, lá já próximo ao Vale do Jordão, já próximo à Jordânia e aos palestinos do outro lado. E Jerusalém é para ser a cidade mais importante. Israel quer povoar de judeus toda a região em volta, ainda que seja da Cisjordânia, dos palestinos, mas Israel está comprando terras, terrenos, construindo casas. Eles querem povoar, superpovoar toda a região em volta de Jerusalém para proteger a cidade de Jerusalém. E agora fizeram uma superligação com um trem, que vai ser um trem atrás do outro, com 28 minutos só de viagem. Eu, quando fui lá, eu levei 2 horas para ir de uma cidade para outra. Eles, em trem, vão levar 28 minutos. E esse trem, um trem-bala super desenvolvido, já está em testes. Israel, então, está numa situação muito interessante. Muita diversão, eles têm estação de esqui no inverno, eles têm muita estação de águas de praia, e eles exploram muito isso. Israel está numa boa, o povo descansado, nem ligando para a religião, nem ligando para os religiosos, nem para Deus. Eles estão se dedicando ao trabalho e desenvolvendo tecnologias de todo tipo, desenvolvendo armas, mas eles vivem uma vida cômoda, acomodada no pecado, mundanizada,
dando muito apoio para o movimento LGBT, dando muita bola para os ateus. Israel está bem longe de Deus, acomodada. É bom a gente pensar nisso, porque de vez em quando vem uma imagem, alguém traz lá uma festa em Israel, dos tabernáculos, um retrato de não sei o quê, e você pensa que Israel está nisso. Não, não está nada disso. A população inteira de Israel está com o coração no mundo, bem longe de Deus. Continuam, infelizmente, rebeldes, totalmente rebeldes contra o Senhor. Gráfica Time, uma dose de criatividade, dando vida à sua ideia e propaganda.